Fala, Highlanders! Sejam todos bem-vindos a mais uma Emagreça com Saúde Sim. Ok, maravilha. Tô aqui só organizando aqui. Sejam todos bem-vindos. Uma organizada. Muito bem. É isso aí. Mais um Emagreça com Saúde Sim, galera. Aqui os nossos Highlanders estão aqui com a gente. Hoje a temática é a ação do exercício no processo do metabolismo de gordura, que vai fazer com que a gente otimize o emagrecimento. Estão me ouvindo bem aí? Dá um ok aí, se tá ok, o áudio tá bom, a imagem tá boa. Maravilha. Muito bem. É isso aí, gente. Emagreça com saúde sim. Vamos buscar aí melhorias, né, para que a gente otimize o emagrecimento, melhore nossa saúde, para que a gente continue aí dentro de um mecanismo, né, de qualidade de vida melhor. Maravilha. É Suíro. Muito bem. A galera que chegou aí, né, a gente hoje vai estar abordando umas coisas importantes, né, para quem quer entender o processo de emagrecimento, para quem quer entender a importância do exercício, né, nesse processo de emagrecimento, para entender a função, né, do exercício em otimizar o emagrecimento, como é que esse exercício ele vai estar buscando modificações dentro do metabolismo aeróbico, que vai fazer com que a gente tenha um potencial maior no processo de emagrecimento. Certo? A galera que está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Pessoal aí que vai assistir o nosso programa gravado também, sejam todos bem-vindos. É isso aí. Vamos lá dar início, o pontapé inicial aqui, para que a gente entre nessa temática com muita vontade, né? Com muito foco. Muito bem, galera. Então, qual é a importância, né? Qual é a importância do metabolismo da gordura, ou seja, da queima da gordura, da oxidação da gordura, né, para o processo de emagrecimento? E aí a pergunta vai ser já diferente. Como o exercício físico, né, como é que o exercício ele influencia nesse processo metabólico de otimizar a oxidação da gordura, de potencializar, né, o emagrecimento e agir de forma a com que a gente tenha umas respostas de otimizar a degradação da gordura? Como é que a gente vai potencializar essa degradação da gordura? Muito bem, só para vocês entenderem, a gente tem 3 fontes de energia, né, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Então, essas 3 fontes de energia é que vão gerar, né, energia para a gente, para nos manter vivo, que vão fazer com que a gente consiga fazer todas as nossas atividades com relação ao exercício, enfim, né? Então, essas 3 fontes de energia, né, são macronutrientes, e a gente tem os micronutrientes que estão dentro aí dessas fontes energéticas, que são as vitaminas, os sais minerais, entre outros, né, que eles são também importantes, né, no processo de gerar energia, no processo de manter a nossa saúde. E aí, quando a gente fala que
como é que o exercício ele vai atuar, né, nesse processo, né, assim, na otimização, né, dessa gordura. O que é que vai acontecer nisso aí? A gente vai falar na instante. Mas primeiro é a gente entender como é que essa gordura ela é estocada para gerar fonte energética. Não é isso? Aí é aquela grande questão das gordurinhas localizadas, ou seja, a gordura ela é estocada, né, no tecido adiposo, né? Então a gordura ela é estocada em forma de triglicerídeos, certo? No tecido adiposo. E além do tecido adiposo, a gente tem gordura, né, intraabdominal, né, que a gente chama de gordura visceral, certo? Que essa gordura visceral, ela tem um potencial maior oxidativo por conta da maior vascularização dela, né? Então a gente consegue nos primeiros momentos, né, de utilização de fonte de energia de gordura, a gente utiliza essas gorduras viscerais, né? Por isso que as gordurinhas localizadas, o tecido adiposo, elas são as últimas reservas energéticas, né, a serem degradadas por conta do déficit calórico, né, do déficit de energia. Então, esses estoques de gordura eles vão estar, né, no tecido adiposo, né, no tecido, na cavidade abdominal, certo? Algumas condições, né, também a nível de intramuscular, mas enfim. Então, o que é que a gente tem que entender? Como é que o exercício ele vai agir, né, nessa oxidação da gordura? O que é que vai acontecer, né, para que o exercício potencialize a utilização dessa gordura, dessas reservas de gordura, né, esses triglicerídeos, como fonte de energia? O que é que vai acontecer? Então, quando a gente se exercita, a gente tem que entender que a gente necessita de mais oxigênio. Então, principalmente nos exercícios aeróbicos, a gente tem uma necessidade maior de consumo de oxigênio para que a gente otimize a produção de energia. Certo? Então, a gente precisa de consumir mais oxigênio, de captar mais oxigênio, para que a gente degrade essa gordura. Então, o exercício ele vai fazer com que, primeiramente, né, uma primeira variável influenciadora do exercício para otimizar a queima de gordura é aumentar o nosso consumo de oxigênio durante o esforço, né, e fazer também com que a gente, pós-esforço, por conta de um déficit de oxigênio a nível celular, a gente tenda a manter maior essa aumento de energia para fazer com que esse déficit de oxigênio ele seja recomposto. Muito bem. E aí o que acontece? Quando a gente aumenta a oxigenação, quando a gente aumenta, né, o consumo de oxigênio, isso vai influenciar no processo metabólico oxidativo, né, no metabolismo aeróbico. Como é isso, Rodrigo? Como é que isso vai fazer? Por que o exercício vai fazer isso aí? O que é que acontece quando há um aumento de oxigênio, há uma maior quantidade de oxigênio nas nossas células? Por que isso é bom, né, para queimar gordura, né, para utilizar a gordura como fonte de energia? A gente tem um tipo de sistema, né, que faz com que a gente pegue essa gordura e transforme ela em energia. Esse sistema a gente chama de sistema oxidativo, né? Então esse sistema vai fazer com que eu utilize esse oxigênio, né, para que ele entre nesse processo metabólico dentro do sistema oxidativo e transforme, né, essa gordura através dessa ação em energia, que é o ATP, né? A gente não vai aprofundar nisso não. Então energia, e essa energia, né, vai ser gerada para a gente fazer o exercício. Por isso, olha que coisa interessante. Porque a gente consegue
fazer atividades aeróbicas com intensidade não tão elevada por um período de tempo maior. Por que será? Porque esse tipo de atividade aeróbica, ele tem uma predominância, não é que ele só utilize, não. Ele tem uma predominância da utilização da gordura como fonte de energia para esse tipo de atividade. Então, o que acontece? Se eu estou em uma atividade onde eu tenho uma maior oxigenação, onde eu tenho uma captação maior de oxigênio, eu vou quebrar mais, né, as fontes de energia, os acúmulos de gordura, né, para utilizar como fonte energética para o exercício. Muito bem, gente. Então, a gente entendeu que com o exercício, ó que maravilha essa função do exercício. Com o exercício, eu aumento a oxigenação do nosso corpo. E esse aumento de oxigenação vai fazer com que eu quebre mais moléculas de gordura durante o exercício. Eu predomine, né, a gordura para utilizar como fonte de energia para o exercício. E aí, quando a gente predomina, né, a predominância é o quê? A gente prioriza. Né? Quando o nosso corpo prioriza utilizar a gordura, o que é que vai acontecer? A pergunta é essa: o que é que vai acontecer? A gente vai pegar das nossas reservas, né, o acúmulo de gordura que tem em nosso organismo e vai começar a depletar, ou seja, a perder essas reservas de gordura com maior potencial. Não é isso? Então, olha só a importância do exercício no processo de emagrecimento. Sem falar em déficit calórico, só em ação de modificação metabólica sistêmica. Então, aumenta o consumo de oxigênio por conta, só uma variável desse aumento do consumo de oxigênio, a gente já tem uma maior ação do metabolismo aeróbico, fazendo com que a gente oxide mais gordura, né? Deplete mais gordura. Que maravilha, né? Então, o exercício é fundamental no processo de emagrecimento. Isso a gente esclarece bem, né? Quando fala com essa relação do alimento, né? Da ingesta calórica, de diminuir a ingesta, né? E chega um momento que, quando a gente diminui a ingesta, o nosso organismo ele entende que está num processo de perda, né? De degradação, ele entende que está em uma situação de perigo e ele mexe no metabolismo, fazendo com que a gente diminua essa ação metabólica de repouso. E aí, mesmo tendo uma ingesta menor de nutrientes, a gente não vai perder tanto peso. Aí é que o exercício entra para mexer nesse mecanismo, independente, né, desse déficit calórico. Então, o exercício ele vai aumentar a nossa oxigenação. Essa é uma variável. Outra condição, né, que vai fazer com que a gente degrade mais as nossas reservas de gordura por conta do exercício é uma modificação sistêmica do sistema metabólico, um processo de aceleração. Olha só, a gente vai conseguir, o exercício vai fazer com que o nosso sistema acelere a quebra da gordura. O exercício vai fazer com que o nosso sistema acelere a quebra da gordura para utilizar como fonte de energia. Como é que isso acontece, Rodrigo? Como é que isso vai ser possível aumentar, né, o nosso processo de quebra de gordura? Por que isso acontece? Porque nesse mecanismo, né, do sistema oxidativo, existe uma substância, né, que são as enzimas, que elas atuam como aceleradores de processo, ou seja, catabolizadores. O que é um catabolizador? Né? O que é um catalisador? Né? Ele é uma substância que vai acelerar os processos químicos. Então, por exemplo, quando a gente quer que um cimento endureça mais rápido, a gente bota ali um catalisador para que ele endureça mais rápido, que a tinta seque mais rápido, né? A gente utiliza um tipo de catalisador ali para
que esse processo químico seja otimizado, seja mais rápido. E no nosso organismo isso também acontece, galera. Olha que maravilha. No nosso organismo também acontece. Como? O nosso exercício físico, ele vai otimizar a produção de uma enzima, né, que acelera esse sistema oxidativo e faz com que essa quebra de gordura, que é um mecanismo complexo, né, que a gente primeiro ingere a gordura, essa gordura quebrada, ela é transformada para ser armazenada em triglicerídeos, aí depois, para que ela seja degradada, se transforma em ATP, ela também é quebrada e transformada em ácido graxo livre. É um mecanismo complexo. E essas enzimas, ou seja, o exercício vai fazer com que esse processo ele seja otimizado. E a gente queima mais gordura, queima com mais rapidez gordura. Então, o exercício ele é fundamental para potencializar, né, o emagrecimento. Então, quando a gente fala em emagrecer, não é concebível a gente, né, emagrecer não utilizando também o exercício. Lógico que tem pessoas que só com a dieta, né, com déficit calórico, com a ingesta menor, emagrece, só que chega um certo momento que ele não consegue continuar esse processo de emagrecimento. Por quê? Porque o nosso organismo ele é tão inteligente que mexe em todo o processo metabólico, fazendo com que o nosso metabolismo basal abaixe tanto, né, porque ele precisa de energia para sobreviver, para que os órgãos funcionem, né, de forma efetiva, e a partir do momento que ele vê esse déficit calórico muito grande, ele baixa o metabolismo, fazendo com que seja utilizado menos energia para manter, né, os órgãos funcionando de forma efetiva. Então, é importante o exercício, ele está sendo uma variante, ou seja, sendo um mecanismo dentro do processo de emagrecimento. É fundamental que a gente utilize o exercício. Então, como a gente... deixa eu beber água aqui. Como a gente... O porquê disso, né? É bem interessante quando a gente entende como a gente utiliza o exercício, né, para mexer no nosso organismo, de que forma a gente utiliza o exercício para mexer no nosso organismo. É muito mais fácil da gente atingir os objetivos. É muito mais fácil de eu, por exemplo, eu sabendo o quanto, né, de degradação de gordura, o quanto de gasto calórico eu vou fazer com que você atinja naquela sessão de exercício, eu otimizo o seu processo de emagrecimento. Então, isso o profissional que entende de fisiologia, né, do exercício, que é uma ciência que faz com que você entenda toda a ação do exercício nos sistemas humanos, no sistema humano, isso fica mais fácil da gente prescrever, planejar todo o processo da ação do exercício no corpo. Então, gente, esse é o primeiro foco, né? Como é que esse exercício vai potencializar a quebra de gordura? Então a gente viu, com o aumento da produção, né, do consumo de oxigênio, e outra condição é com a otimização, né, o processo de aceleração do sistema oxidativo na quebra da gordura como fonte de energia por conta do aumento da produção enzimática, que vai favorecer isso aí. Certo, galera? Muito bem, hoje a gente está aqui falando, quem está chegando aí depois, no programa Emagreça com Saúde Sim, hoje a gente está falando aqui da ação metabólica da gordura, ou seja, da degradação da gordura, né, influenciada pelo exercício para otimizar o emagrecimento, né, como é que a gente vai estar utilizando o exercício para potencializar essa quebra de energia e essa quebra de gordura, certo, galera? Muito bem, gente. E aí, agradecendo aí a presença de todos que estão aí, ok? Muito bem, aí, que tipo de exercício, né, vai potencializar a quebra de gordura, né? Qual é o exercício que vai
ser mais influenciador nesse mecanismo. Principalmente o exercício que dispare, né, o metabolismo aeróbico. O que é isso, metabolismo aeróbico? São atividades, né, de baixa a moderada intensidade, que faz com que a gente utilize oxigênio, utilize o sistema oxidativo, né, para transformar a gordura como fonte de energia. Então, os exercícios aeróbicos, eles vão potencializar essa quebra de gordura durante o esforço. Então, vão fazer com que a gente aumente, né, o consumo de oxigênio, vão fazer com que a gente aumente a capacidade de consumir oxigênio. Isso que a gente, quando a gente fala de aumentar a capacidade de consumo, é aumentar o volume máximo de oxigênio que a gente consegue consumir, né, durante o exercício físico. Então isso potencializa sim o emagrecimento, potencializa sim a quebra das reservas de gordura para utilizar como fonte de energia. Então fazer caminhadas, fazer corridas não tão intensas, né, isso potencializa o aumento do consumo de oxigênio, que vai fazer com que a gente otimize esse mecanismo dessa variável 1, que é ter mais oxigênio, utilizar mais a gordura aí como fonte de energia. Massa? Então, não podemos deixar de utilizar o exercício, né, de fazer exercício se a gente quer emagrecer de verdade, se a gente quer, né, ficar mais magro, ficar, né, com uma composição corporal melhor, né, com menos gordura. Isso vai favorecer sim a nossa saúde, certo? E aí, galera, esse sistema, né, de aceleração de oxigênio, ele é bem interessante. O que acontece? Quando a gente está no esforço, né, quando a gente está se exercitando, quando a gente está fazendo exercício, a gente vai ter um aumento de fluxo sanguíneo. O que isso quer dizer, galera? Quando a gente está se exercitando, a gente não aumenta a frequência cardíaca por conta do exercício físico, né? A frequência cardíaca acelera, né? Quanto mais intenso o exercício, maior a nossa frequência cardíaca. Isso vai fazer com que a gente tenha uma maior circulação de oxigênio ou de sangue, né, pelo corpo. E o que é que isso vai fazer, né, por conta da degradação de gordura? Ele vai aumentar a questão da oxigenação. E quando eu aumento a oxigenação, por conta também do débito cardíaco, né, por conta do aumento do fluxo sanguíneo, eu aumento a degradação de gordura. Olha que interessante. Então, utilizar o exercício não é só uma questão de fazer o exercício, né, porque eu vou emagrecer. Eu tenho que saber de que forma eu utilizo o exercício para potencializar esse emagrecimento. De que forma eu pego o exercício, aplico esse exercício para melhorar esse processo de emagrecimento. Porque muitas vezes a gente não aplica, né, as pessoas não fazem de forma correta, de forma tão eficiente o exercício. Isso não potencializa o processo de emagrecimento, ou não faz uma intensidade que seja importante para causar, né, modificação no nosso organismo. Não, às vezes não tem uma instrução adequada, né, por conta de não procurar profissionais da área que vão fazer com que isso seja otimizado. Então é bem importante que a gente busque, né, pessoas que consigam potencializar assim, né, nossa busca pela saúde, né, nossa busca pelo uma qualidade de vida melhor. Então sempre buscar aprender, né, de forma mais efetiva. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, buscando profissionais que nos ajude, que o profissional de educação física que vai prescrever seu exercício, o nutricionista que vai organizar a sua alimentação, sua dieta, né, entre outros profissionais que vão ajudar aí nesse processo. Então, quando a gente fala de potencializar, ainda falando de potencializar, né, a utilização da gordura, tem outra condição também. O que é que acontece com o exercício? A gente falou dos nutrientes, né, que são as gorduras, né, os carboidratos e as proteínas. Outra fonte utilizada como
fonte de energia para o exercício são os carboidratos. Olha que coisa, a depender da nossa condição física, né, quanto a gente tem uma capacidade física maior, né, uma condição física, está mais condicionado, né, principalmente com uma maior capacidade respiratória, o nosso organismo, o que é que ele faz? Nos primeiros momentos do exercício, a gente utiliza muito mais o carboidrato, né, que é a glicose, como fonte de energia. E aí isso vai se equacionando, né, a depender da intensidade de exercício que vai fazer, a depender do tipo de exercício. Então, se a gente vai para um exercício muito mais intenso, ele vai dar uma prioridade, né, na utilização da glicose como fonte de energia para o exercício. Muito bem. Quando a gente melhora a nossa capacidade física, ou seja, o exercício faz com que a gente fique mais condicionado, o nosso organismo, nossa ação metabólica, ele vai minimizar a utilização da glicose para a fonte de energia nos primeiros instantes do exercício e até, a depender da intensidade maior, ele não utiliza tanta glicose, né? Isso por quê? Porque vai haver uma modificação no sistema metabólico. Então, quando eu ganho mais condição física, quando melhoro minha capacidade física, eu diminuo o uso de glicose como fonte de energia, priorizando o uso de gordura. Isso vai fazer com que eu perca, né, as reservinhas de gordura, aquele tecidozinho adiposo que está lá acumulando aquela gordurinha acumulada. Que maravilha, né? Que coisa. Então, o exercício, ele é fundamental, gente. O exercício, eu digo lá para os alunos na universidade, né? Vocês que estudam exercício, que estudam, né, como o mecanismo do exercício, né, vocês têm aí um diamante na mão e tem que saber lapidar, tem que saber utilizar o exercício de forma correta para que priorize, né, a ação do exercício nas modificações do organismo, melhorando o funcionamento orgânico. Porque se não souber prescrever, se não souber de que forma a gente vai fazer com que o exercício melhore aquele funcionamento daquele sistema X, Y que a gente está priorizando, a gente não tem como ter uma melhora eficiente. Então, para queimar gordura, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que o meu organismo entenda que eu tenho que priorizar, utilizar a gordura como fonte de energia. Isso a gente vai fazer como? Melhorando a nossa capacidade física. A partir do momento que a gente melhora a capacidade física, a gente mexe no sistema metabólico. A gente mexe no funcionamento do sistema metabólico, tanto no repouso quanto durante o exercício. Então, durante o exercício a gente consegue otimizar mais o gasto de gordura e durante o repouso, né, com o aumento da massa muscular, o que é que vai acontecer? O músculo, ele precisa de mais energia para se manter do que a gordura. Então, se eu aumento a massa muscular, essa massa muscular vai precisar de mais energia. Então, nosso corpo ele vai ter que degradar mais as reservas energéticas, né, principalmente as reservas de gordura, para manter essa massa muscular que está ali. E aí o que é que acontece? A gente começa a utilizar mais as reservas de gordura até no repouso, até sem fazer, né, sem fazer exercício. Olha lá. Qual outro mecanismo, qual outra solução, enfim, qual outra condição vai fazer com que isso aconteça? Não tem medicamento, não tem dieta. Então, só o exercício vai fazer com que eu gaste mais energia em repouso por conta do aumento de massa muscular. E aí a gente vai emagrecer com mais rapidez, com mais eficiência, né, de forma mais saudável, galera. Então não tem como a gente deixar de utilizar o exercício no processo de emagrecimento. É isso que a gente, né, trabalha, né, durante um programa de emagrecimento. A gente utiliza o exercício, utiliza a questão alimentar e a gente ainda tem outros dois pilares fundamentais aí que potencializam e melhoram a ação, né,
da força de vontade para o exercício, em gerir rotinas, né? Isso também é importante, né? Quando a gente quer entrar numa nova estilo de vida, uma mudança, né, para melhorar a saúde, a gente tem que mexer em várias condições. Isso a gente vai falar mais em outros encontros aí no Emagreça com Saúde Sim. Então, gente, temos que manter a atividade física, manter o exercício físico no processo de emagrecimento, que isso vai otimizar a gente utilizar essas reservas de energia que a gente tem aí acumulado no nosso corpo, que é tão difícil, né, de tirá-la, né, de depletá-la. Por quê? Porque a gente tem, né, um tempo fisiológico. Tem gente que começa, né, um programa de emagrecimento, você começa a fazer uma alimentação mais né, adequada, e começa a fazer o exercício e quer que seja rápido isso aí, né, que seja do dia para a noite. Não, eu quero perder, né, emagrecer tantos % do meu peso, ou tantos quilos em X tempo. Muitas vezes a gente bota uma meta, né, muito aquém do que é que fisiologicamente pode ser feito. Mesmo que a gente otimize uma quantidade maior de exercício, fazer uma restrição maior alimentar, as nossas respostas fisiológicas, elas são, né, complexas. Então, não é do dia para a noite que a gente perde tudo que a gente já ganhou. Então, tem pessoas que estão aí acima do peso há 10, 15, 20 anos, né, com excesso de gordura corporal, e aí resolve, né, entende, vem um anjinho ali e fala assim, olha, está na hora de você cuidar de sua saúde. E aí decide mesmo, com firmeza, com afinco, e vai, mas quer que a coisa aconteça rápido. Imagina, ele levou 20 anos ali acima do peso, ganhando gordura, se alimentando mal, não fazendo exercício, e quer que isso mude do dia para a noite. A gente vai perceber gradativamente, a cada dia, várias mudanças, vários sinais. Então vai estar mais disposto, vai se sentir, né, mais forte, então vai sentir que a roupa está mais folgada. Só que tem outras variâncias, né, que influenciam nessas condições. Então é importante a gente entender que o processo é contínuo. Por isso que muita gente, quando entra nesse processo aí de um programa de emagrecimento, né, quando entra essa questão de emagrecer, consegue perder o peso ali e não permanece nessa mudança de hábitos, e volta tudo, né? Volta a comer errado, volta a não fazer com tanta frequência o exercício. Por quê? Muitas vezes se frustra porque não atinge o objetivo com a rapidez que ele esperava, e aí, enfim, fica frustrado e já assim, não dá certo para mim, eu vou, né? A questão não é essa, a questão é que a gente tem que estar entendendo de que forma isso acontece, que tem um tempo hábil para isso, que a gente tem que ter foco, né? Manter essa alimentação, não sair. Então, muitas vezes a pessoa faz a dieta a semana toda, seja fim de semana, acha que pode comer de tudo e fazer tudo. E o que acontece? O organismo, ele entende ali, ó, quando ele está em déficit a semana toda, quando ele tem quando acontece uma ingesta maior de energia, né, quando tem mais energia, o que é que ele tende a fazer? O que é que acontece no organismo? Ó, eu estou a semana, estou aqui, ele não sabe o que é semana, né? Eu estou aqui tantos dias em déficit, perdendo. Quando ele vê que tem uma quantidade maior, ele pega ali, acumula o máximo que ele pode, porque isso é um senso de proteção, sempre de sobrevivência do nosso organismo. Isso já é desde lá dos nossos ancestrais, né, dos tempos das cavernas, né, quando o homem tinha dificuldade de se alimentar. O que é que acontece? Porque até hoje é assim, né? Até hoje é assim. Quando o homem tem dificuldade, né, o organismo entende que se a gente tem déficit de energia, ele tem que acumular o máximo possível. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. E aí a gente tem todos esses benefícios. Quais são esses benefícios, né, do exercício para que a gente perca essas reservas de gordura? Quais são esses benefícios? Primeiro
tirar essas gorduras, né? Porque tecido gordo, como eu já comentei, é um tecido inflamatório, um tecido prejudicial. A gente vai muito daquela questão, né, do politicamente correto, a aceitar, as pessoas se aceitarem acima do peso, se aceitarem mais gordas, né, aceitarem o sobrepeso, a obesidade. Muito bem, tudo bem, mas vamos para a questão da saúde. Tecido adiposo é prejudicial à saúde. Não é que a gente não precise, não tem que ter tecido, tem, porque a gente precisa de energia, mas ter uma quantidade necessária para a manutenção de geração de energia, não precisa ter uma quantidade imensa, né? Então, quanto menos gordura acumulada, mais saudável vai ser nosso organismo. Porque o tecido adiposo, a gordura, ela é ruim. Se aceitar naquele corpo ali acima do peso, é uma coisa positiva. Primeiro porque a gente não vai ficar frustrado, tal, mas a gente tem que entender que não é ideal para a saúde, né? Não é ideal para que a gente mantenha um estado saudável. Certo? Então, quais seriam esses benefícios que eu tenho para otimizar essa perda de peso, nessa degradação de gordura? Quais são esses benefícios? Primeiro é acelerar. Então, quanto mais rápido eu conseguir quebrar a gordura e transformar em energia, mais rápido eu vou perder essas reservas. Só que não é do dia para a noite, hein? Vamos lá. Então, mais rápido eu vou perder. E a gente tem também todos os benefícios sistêmicos, né? Em melhorar o funcionamento do sistema metabólico, fazendo com que a gente otimize todas as ações metabólicas, respondendo mais rápido a gerar energia, respondendo mais rápido à degradação de nutrientes, né? A gente tem benefícios no sistema cardiovascular. Então, para indivíduo hipertenso mesmo, o exercício é fantástico. É fantástico. Por quê? Porque o exercício ele faz com que aumente a vasodilatação dos vasos, faz com que nossos vasos fiquem mais flexíveis e diminuída a pressão na parede dos vasos. E sobrepeso e obesidade é uma prevalência para gerar hipertensão, ou seja, são comorbidades relacionadas ao ganho de peso, relacionado ao sobrepeso, ao excesso de gordura. Então, emagrecer é uma questão de saúde, não é uma questão de estética. Existem consequências, a estética é uma consequência, né? Qual é a consequência do aumento da massa muscular? Qual é essa consequência? Força, o corpo mais definido esteticamente, isso é consequência, mas o benefício é o funcionamento, né? O benefício é que o sistema ele vai funcionar de forma mais efetiva, a gente vai conseguir se movimentar melhor. Então, tem todas essas condições. E olha que maravilha. É positivo a gente perceber, né, que a gente gradativamente, por conta do exercício, por conta de uma reestruturação alimentar, e perceber que o exercício ele está potencializando as depressões, né, de gordura no nosso corpo. Isso é fantástico, isso, a gente se sente mais feliz quando a gente percebe, né, que está diminuindo aquela gordurinha ali, diminuiu a barriga, né, que a gente, as mulheres perceberam, né, que o tecido adiposo ali da perna tá menor, diminuiu aquela questão de celulite, isso, e faz com que as pessoas fiquem mais felizes. Então, a emoção de ver a perda da gordura é o que eu falo. Não é pensar só no objetivo, né? Não é pensar só, eu quero chegar logo, eu quero perder 20, 30 quilos, eu estou acima do peso X quilos, quero chegar o mais rápido possível lá no meu objetivo. O mais rápido possível tudo bem, mas a gente tem que respeitar os efeitos fisiológicos. E amar o caminho. Amar. Ver, eu tinha ali, eu apertei mais um botãozinho ali, né, um buraquinho do cinto ali, amarrei mais um buraquinho do cinto, não, apertei mais o cinto,
passou alguns dias, apertei de novo mais o cinto, ou seja, a roupa está mais folgada, isso aí é satisfatório. Isso faz com que a gente fique mais estimulado, isso faz com que a gente entenda, ó, eu estou no caminho certo, eu tenho que fazer dessa forma, se eu fizer dessa forma, né, eu vou otimizar o processo de emagrecimento, eu vou, né, ter uma vida mais saudável. Então, é amar o caminho, galera, não adianta. Né? A gente pensa, como a gente falou em um programa, que não adianta a gente ficar só pensando no amanhã, se a gente não faz o que tem que fazer agora para atingir o objetivo futuro. Então é amar o caminho, é amar ver essa redução de gordura, é amar ver essa disposição maior por conta do exercício, da resposta do exercício. Então são várias condições, né, que a gente tem que equacionar e tem que estar percebendo, né, nessa trajetória, né, nessa jornada. Quando a gente quer emagrecer, quer mudar o estilo de vida, isso é uma trajetória, isso é uma jornada que ela é complexa, não é fácil, né? A gente quer só, quando eu falo assim, vocês querem emagrecer, a gente só pensa só no resultado. Mas a gente tem que entender que tem um caminho todo até chegar lá ao objetivo, chegar ao resultado. E se a gente não gostar do caminho, ou seja, não curtir o caminho, a gente não mantém. Então, muitas vezes, né, dentro de um programa, dentro de um grupo, a gente tem mais estímulos, né, para que esse caminho ele seja mais suave. É lógico que os obstáculos vão acontecer, mas se uma pessoa ajuda a outra, se a gente vê, né, que aquela pessoa ela teve tal dificuldade e compartilha isso aí, isso fica mais fácil da gente passar por essa jornada e atingir o peso estabelecido, né, e atingir a meta estabelecida, e ver que melhorou a saúde, e ver que está mais disposto, né, e entender que temos que curtir o caminho, temos que amar esse caminho, só assim a gente vai atingir o objetivo, não tem jeito. Massa, galera, então entenderam aí a importância do exercício? Quem fala que entendeu, dá um oi aí, um salve, um eu, para eu ver se vocês estavam atentos mesmo aí. Enquanto eu bebo a água. Se hidratar, viu, galera? Tá muito quente nesse verãozão aqui. Quanto mais hidratado a gente tiver, mais resposta eficiente ao exercício, mais resposta eficiente à perda de massa gorda, de emagrecimento, né? Então, beba água, se hidrate bastante. Porque isso vai fazer bem às nossas células, vai fazer com que a gente emagreça com mais eficiência, porque a gente vai ter uma saciedade maior, né? Então, muitas vezes a gente sente fome, mas é sede, viu? Então, fiquem ligados, fiquem atentos aí nessa questão de hidratação, que muitas vezes, estou com fome, vou comer alguma coisa. Bebe água primeiro, bebe água. E aí você vai sentir aí, não, passou a fome, então era sede, a água resolveu, não vai precisar comer agora, então vai comer no tempo certo ali, a quantidade certa, isso tudo vai estar ajudando a gente a emagrecer. Fiquem atentos aí, viu, galera? Emagreça com saúde sim, mantenha aí a atividade, mantenham aí, né, a disciplina, planejem sua alimentação, foco, disciplina, que assim a gente atinge o objetivo, só assim, certo? Vamos lá, aquele abraço, e semana que vem tem mais programas aí, mais 2 programas para a gente estar falando sobre saúde e qualidade de vida e instigando vocês aí a tomar decisão, instigando vocês aí a fazer diferente, né? Ter hábitos diferentes do ano passado. Se o ano passado foi ruim, foi bom, mantém. Se você sentiu que seus hábitos não estavam tão saudáveis, vamos mudar. Essa é a hora de virar a chave. Valeu, aquele abraço, uma boa noite para todos. Grande beijo.